Fala pessoal, tudo bem? Rafael aqui. Hoje não é um vídeo sobre Warhammer, é um vídeo mais sobre como eu criei esses desenhos e tal. Então espero que gostem. E vamos lá. Bem, aí que vocês estão vendo, eu criei algumas silhuetas, né, do que eu queria. Eu meio que fui fazendo ali, pensei em um cavaleiro de primeiro, depois um cara de lança, um mago e algo como um ninja. A ideia é que eles fossem tipo uma party e tal, que eles fossem um grupo. E eu fui fazendo isso, fui trabalhando aí nessa silhueta, fui adicionando algumas coisas. E bem, o resultado depois disso foi esses personagens aí. O quarto personagem, que é o ninja, eu fiz uma mudança. Eu fiz uma mudança nele que vocês vão ver mais pra frente. Eu não gostei muito do jeito que ele ficou, não era bem o jeito que eu queria. Aí eu dei uma organizada nos personagens, fui colocando umas cores na linha pra ver como é que ficava. É algo que eu faço bastante, que é pintar as linhas. Assim, eu gosto, dá um efeito bom quando você coloca uma cor flat e tal. E nessa parte inicial da criação dos personagens foi isso. Eu fiz as thumbnails, eu fiz as silhuetas. Eu não gravei a parte que eu desenhei eles, mas eu gravei outra coisa mais pra frente. Bem, nessa parte eu fui me aprofundando mais no design dos personagens. Eu fui desenhando as luvas e tal, desenhando as botas, fui pensando como é que eles funcionariam em diferentes ângulos. Ângulos, acho que é isso que fala. Mas aí eu fui pensando na funcionalidade, o detalhe do tipo a fivela ali, onde fecha a luva e tal. Que tem essas placas de metal e como é que funciona essas placas de metal por cima. Embaixo tem uma bota de couro e tem umas tiras que prendem essa coisa. E aí eu criei esse martelão, que eu queria que fosse tipo um tanque, né? Que fosse um tanque. No final eu nem tinha feito o rosto desse personagem, depois eu fiz. Eu pintei tudo certinho, bonitinho e tal. Aí foi legal. E depois veio esse personagem aí. Eu gostei bastante que eu fiz ele com o narigão e ele ficou uma personalidade grande. Aí eu adicionei uma capa, um detalhe bem legal assim, que eu achei que passava uma pegada de nobreza pra ele. E o vermelho, né? O vermelho geralmente, pelo menos nessas épocas assim de fantasia, era direcionado aos nobres, não sei, posso estar falando besteira. Aí eu acho que esse bigode ficou bem legal nele. E desenhei, querendo outro. Desenhei as luvas e tal. Desenhei os detalhes, que é ele usa uma luva de couro em uma mão e uma manopla dourada em outra. Isso eu desenhei a lança dele. Tem que fazer uma lança bem legal, bem bacana. E aí, como no primeiro eu fiz nesse, fiz a mesma coisa. Aí fui pintar, eu tava pintando e não tava pegando a cor, não sei, no OBS se você pinta de verde, não sei, alguma configuração lá, que eu acho que é de chroma key, aí ficava preto. Aí eu fui colorindo, essa parte eu fui colorindo ele e tal. Essa parte colorir às vezes não é tão interessante assim para as pessoas e tal. Mas alguns eu gravei e tal. Algumas partes eu gravei. E aí fui adicionando as cores, pá. E bem, é isso aí. Isso aí foi isso que eu fiz nele. Aí eu tenho aquela parada, né, das linhas, que eu pinto as linhas e tal. Que dá Nesse cara aí, eu fui fazendo várias poses. Tá vendo que no começo eu mudei, fiz ele parecer bem mais ninja mesmo. No começo ele tava parecendo muito um personagem, tipo um personagem de Power Ranger, assim. Eu achei que ele ficou com uma pegada meio estranha. Ficou meio estranho. Aí eu fiz um redesign lá no começo. Acho que ele ficou mais legal, sei lá, mais legal essa palavra existe? Não sei. Ficou melhor, deu uma melhorada. E nisso
E aí eu fui trabalhando aí essas poses e tal. Diferente dos outros dois que eu fui trabalhando os itens que eles equipavam, tipo armadura, manoplas e outras coisas. Nesse eu foquei mais em deixar ele com poses diferentes e tal, porque eu achei que o que eu fiz no começo lá tava ficando um tanto repetitivo e não tava interessante. Então eu comecei a explorar melhor essa parte tipo das poses e tal, como é que eles se comportavam. Bom, depois de tentar gravar 3 vezes essa parte, vou tentar repetir. Esse cara aí é um mago de chamas. Eu dei o nome pra ele, acho que era o Mago das Chamas da Vontade, né? E ele tem 2 itens, assim, que são os itens mágicos, que são esses potes, que são as lombeiras dele. E esse elmo de osso aí, que é de alguma criatura mágica. E meio que ele usa esses potes assim como os braços dele, mas ele tem braços. E meio que ele consegue conjurar 3 bolas de fogo e disparar. E também consegue fundir essas 3 bolas de fogo da coroa dele em uma grande. Também ele consegue tipo soltar um raião. E também esses potinhos aí, essas garrinhas aí, ele pode invocar tipo 2 cachorros de chamas, assim, dois sumos pra ajudar ele. Acho que foi o que eu mais gostei de fazer, foi o que eu mais trabalhei em questões visuais, assim, de como funcionavam as magias deles. E foi bem legal, assim, de fazer. Bom, depois que eu criei os personagens, fiz as silhuetas, trabalhei em cima delas, adicionei os detalhes, fiz os conceitos que eu gostava, eu comecei a criar uma ilustração. Eu imaginei meio que eles no acampamento, sei lá, pegando um ranguinho ali no caldeirão, algo bem assim, bem comum, eu acho, bem comum. Aí eu quis adicionar uns detalhes assim de uma civilização perdida, criei essas coisinhas assim. Eu gosto de criar essas coisas de civilizações antigas ou coisas perdidas assim. É algo que eu acho que deixa legal. E eu fui trabalhando, né, o acampamento deles ali. Depois eu fui apagando as linhas e tal, corrigindo algumas coisas. Aí eu fui desenhando os personagens. O bom de você já ter o design dos personagens é que você coloca ali no outro monitor e vai só trabalhando em cima. É bem mais fácil, bem mais prático. Aí eu pensei, vou colocar o ninja aqui pra soprar o caldeirão. Soprar o caldeirãozão. E vai ser legal. E aí eu falei, vou apanhar o grandão vou apanhar o narigudão oferecendo uma comida pro cara de capacete. E que não é um cara, né? Uma mulher. Vocês vão ver o rostinho dela mais pra frente. Tanto o mago como o ninja, eu não desenhei rostos pra eles assim. Eu falei, o rosto deles são misteriosos, porque o ninja mantém um segredo e o mago nunca tira a coroa, porque, sei lá, coroa mágica e tal. Pensei assim. Esse personagem aí deu bastante trabalho pra desenhar ele nessa pose, não sei porquê, tive uma certa dificuldade. Depois de tudo terminado assim o desenho, eu fiquei olhando assim, eu fiquei meio insatisfeito, mas eu falei, cheguei até aqui, vou terminar, né? Aí, vamos dar uma recapitulada. Tá aí a personagem, né? O rostinho dela ali, como a gente tinha feito. E vamos passar aqui por tudo que a gente fez, tá? Tem o personagem lá, o narigudão, todos os detalhes, as coisas dele, o ninja ali, utilizando as armas dele, um mago. E aí eu juntei todos eles nessa aqui. E bem, o desenho final ficou assim. E a ilustração final ficou assim. Eu não tô muito acostumado a fazer ilustrações assim grandes. Eu já fiz, mas eu não faço muito. Eu tô mais acostumado a desenhar personagens, a fazer alguma coisa, ou fazer aqueles vídeos animados. Mas se você chegou até aqui, meu muito obrigado.
Tem outros vídeos no canal, não são sempre sobre... Não são todos sobre processo assim, do desenho, mas tem alguns que são speed art e tal. São legais de ver. E tem esses de Warhammer que eu fiz passado. E dê uma olhada, são umas historinhas assim que eu faço. Eu acho até meio bobo assim, acho que as pessoas vêm e falam, nossa, isso aqui é muito besta. Mas vai lá, dá uma força, dá uma conferida. Se você gostar, compartilha. Eu pretendo fazer mais vídeos assim. Eu tenho uma ideia de fazer um vídeo sobre o Warhammer, mas criando uma unidade que já existe. Eu vou fazer um redesign aí para um capítulo aí maneiro que é da comunidade aí. E é isso aí. Muito obrigado. Deixa o like no vídeo aí. Valeu.